O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Para você que está aí curtindo toda a programação da TVI. Eu venho chegando aqui na sua quinta-feira à tarde, trazendo o programa Sobre um Novo Olhar. Meu nome é Gisele Cristina e é com muita alegria que eu faço parte aqui dos apresentadores da nossa querida TVI. Convido você a não só ficar ligadinho no Sobre um Novo Olhar, mas a ficar aí ligadinho em toda a programação da TVI. A programação da TVI é diversificada e você pode aí estar ligadinho em vários assuntos, tá? Você pode estar assistindo a gente pela TV aí, Speed Fiber, canal 17. Você pode estar assistindo a gente pelas redes sociais da TV, Facebook da Nova TVI e YouTube da Nova TVI. A gente também tem aí o aplicativo, então não tem porquê, não tem desculpa, né? Para você não estar aí ligadinho na programação da TVI. Hoje a gente está aí, né, trazendo para você de casa sobre um novo olhar. Mas antes da gente ir para os nossos assuntos principais do programa, você aí de casa sabe que eu gosto de iniciar, né, o programa em primeiro lugar mostrando aqui, né, o look da loja Nude Moda Feminina, tá? A loja Nude Moda Feminina cuida aí da mulher elegante que tem suas curvas, especializada na moda plus size. Você consegue lá o atendimento da Renata, um atendimento especializado, personalizado. Então você gordinha que quer vestir-se bem, não tem porquê não procurar lá a loja da Nude, tá? Esse é um vestido sugerido pela Renata, tá vendo, ó? Uma cor creme aí, ela sugeriu para um batizado, para um chá revelação. Ela sugere aí esse vestido com cores claras aí, creme branco, para o dia, tá? Então você que quer se vestir elegantemente, procura lá Nude, loja de moda feminina especializada no modelo plus size, tá bom? Então hoje no nosso programa a gente vai estar falando de assuntos muito legais, mas você sabe aí de casa que me acompanha que tenho que honrar aqui, claro, os nossos patrocinadores, né? Mas eu gosto de começar aí o programa sempre dando o nosso primeiro lugar, a nossa primeira vez, o nosso primeiro pensamento para o nosso Deus. Então quero convidar você a estar aí acompanhando também nas redes sociais Alisson e Vitória, né? São pastores aí petropolitanos que estão prestes a lançar uma música linda aí, Profetiza, mas hoje a gente vai estar curtindo aí Deus do Impossível, com Alisson e Vitória. Nós ansiamos por mais de ti, nós desejamos o teu agir. Não nos deixe sem tua presença aqui. Podes fazer teu querer, vem me desfazer. Sem impedimentos eu me entregarei. Sopra teu vento em nós, traz o céu aqui, quebra e refaz os cacos que eu perdi. Rei do impossível que me restaurou, está marcado em mim o que ele fez por mim. Sua glória me atraiu, seu sangue redimiu, está
está marcado em mim o que Ele fez por mim. Rei do impossível que me restaurou, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Sua glória me atraiu, seu sangue redimiu, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Rei do impossível que me restaurou, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Sua glória me atraiu, seu sangue redimiu, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Hoje aqui Ele vai te restaurar, Ele vai derramar cura sobre a tua vida, renovo sobre a tua casa, restituição na tua família. Hoje aqui, Ele vai restaurar, hoje aqui, Ele vai libertar. hoje aqui, Muralhas vão cair, muralhas vão cair. hoje aqui, Ele vai restaurar, hoje aqui, Ele vai libertar. hoje aqui, Muralhas vão cair, muralhas vão cair. hoje aqui, Ele vai restaurar, hoje aqui, Ele vai libertar. hoje aqui. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Rei do impossível que me restaurou, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Sua glória me atraiu, seu sangue redimiu, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Rei do impossível que me restaurou, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Sua glória me atraiu, seu sangue redimiu, está marcado em mim o que Ele fez por mim. Sopra teu vento em nós, traz o céu aqui, quebra e refaz os cacos que eu perdi. Nude, moda feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5658. Endereço: Rua Marechal Deodoro 227. Nude, o look ideal para as suas curvas. Amora Morena, uma empreendedora de qualidade. Seu ateliê produz itens encantadores, produtos resistentes e exclusivos, trazendo harmonia para a sua mente, tornando cada momento único, sempre com novas coleções repletas de praticidade. Faça o seu pedido pelas nossas redes sociais. Instagram, Margarida Amora Morena. Telefone 24 981 35 3122. Enviamos para todo o Brasil. Amor e carinho em cada detalhe. Nosso cabide, agora em um novo espaço. Uma loja especializada na valorização da mulher. Acessórios e peças confortáveis
estilosos e de ótima qualidade. Tudo sempre muito bem pensado para te manter na moda. Telefone 24 99205 9501. Endereço: Rua do Imperador 111, Loja 12. Seja você a sua própria inspiração. Centro de Estética. Aqui nós cuidamos do seu corpo por completo. Trabalhamos com terapias alternativas e estética em geral. Venha fazer sua avaliação com uma de nossos profissionais. Débora Brandi, telefone 24 992 96 2276. Jussara Campos, telefone 24 98842 9268. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Valorize o seu corpo e a sua mente. Voltamos aí, queridos, com o nosso programa aqui sobre um novo olhar. Queria também estar mostrando para vocês aqui, ó, o meu conjunto de semijoias, ó, o colar e o brinquinho da Shalom Semijoias. Shalom Semijoias são aquelas consultoras que visitam a sua casa e fazem a venda dessas peças. Porém, agora, lá na Nude Moda Feminina, tem um cantinho da Shalom, no qual você pode visitar, ver as peças e pode estar aí adquirindo as suas lindas peças. Então, lá na Nude você está encontrando o seu look completo, né? Porque um acessório é muito importante para estar compondo aí o seu look. Galera, agora, no segundo bloco, vocês sabem que a gente recebe aí os nossos convidados, né? E a gente vai estar recebendo um convidado diferente e especial. Já diz o nome do programa, sobre um novo olhar. Então vamos olhar diferente aí para o nosso convidado. Primeiro eu vou estar lendo aqui e vai estar passando mais imagens aí na tela sobre o nosso convidado e logo depois a gente vai estar recebendo aí o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é Carlos Graça Aranha, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, lotado na 105 DP Petrópolis, conhecido como Comissário Aranha. 30 anos de atividade na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Atuou em várias delegacias do Estado, incluindo divisões especializadas. Chefe de investigações em unidades importantes da corporação. Graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, palestrante. Também, olha que diferente, músico, tocando violão e contrabaixo. Vocalista roqueiro, teve a banda de rock Nemesis, cujo trabalho era autoral, com diversas músicas compostas pelo próprio. A temática da banda era a contestação política dos casos de corrupção, temas existenciais e também românticos. Atua na cidade de Petrópolis desde 2015 e especializado em investigações complexas e de fraudes. Apoia ações de assistência social pela cidade, apaixonado por motos estilo retrô. Sem papas na língua, sem idolatria por políticos, sem receio de falar as verdades, baseadas em fatos concretos e da realidade. Então vamos receber aí o nosso convidado e vamos ter aí um novo olhar sobre a polícia. Boa tarde, comissário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Gisele, é um prazer estar aqui, um prazer estar na Nova TVI, né? E eu aceitei com muita gratidão o teu convite para participar aqui, tá bom? A gratidão é nossa, porque é aquilo que a gente tem falado aqui no nosso programa, né? A gente precisa olhar as coisas de pertinho e ter uma nova visão. Aqui no programa Sobre um Novo Olhar, eu digo que a gente precisa olhar as coisas mais de perto e que a gente precisa olhar de maneiras diferentes. Às vezes a gente tem uma ideia concreta sobre um assunto, mas é muito importante a gente ser maleável para conhecer aquele assunto de perto e de verdade. Então é a primeira vez que eu estou entrevistando aí um policial e para mim traz muita alegria ao meu coração para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais da polícia. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Então, olha, primeiro eu queria que você estivesse falando aqui para o nosso público, né, qual a diferença da Polícia Civil para a Polícia Militar? Bom, vamos lá. A Polícia Militar é aquela polícia de visibilidade, a polícia ostensiva, conforme preceitua, está
determinado na Constituição Federal, compete à Polícia Militar o patrulhamento ostensivo, ou seja, a prevenção ao crime, evitar que o crime aconteça. A Polícia Civil é a polícia judiciária. O que é uma polícia judiciária? É a polícia da investigação criminal. Tá? Ela atua depois que o crime ocorre. Aconteceu o crime. A gente recebe, entre aspas, aí, a queixa da pessoa na delegacia, é aberta uma investigação criminal e a proposta da investigação criminal é coletar as provas, periciar, fazer perícias, eventualmente, em situações que exijam, tá? Apontar a autoria do crime, o autor, tá? Eu vou procurar ser bem didático, tá? Para não ficar uma coisa técnica. Reunir as provas, ouvir testemunhas, ouvir a vítima, fazer perícia em provas e fazer um relatório apontando a responsabilidade do autor, que é o criminoso, o cara que cometeu o crime, e remeter isso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que lá seja promovida a ação penal, que é um processo criminal, com vistas a um julgamento. Muitas vezes ocorre, no meio de uma investigação criminal, quando é um crime muito grave, muito sério, da Polícia Civil requerer, representar pela prisão preventiva, ou seja, uma prisão preliminar antes do julgamento. Prender o autor quando a gente tem provas concretas de um crime muito grave, né? Então, em alguns casos, os autores chegam ao processo criminal já presos preliminarmente, ou seja, preventivamente, entendeu? Perfeito. E a Polícia Federal? A Polícia Federal, ela é idêntica à Polícia Civil, é uma polícia judiciária, tem as mesmas atribuições da Polícia Civil, só que a diferença é, ela apura crimes de interesse da União, ou seja, dos entes federais, do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo Federal e do Judiciário Federal. Tudo que envolva o interesse da União, né, ou seja, federal, interesse federal, é apurado pela Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal. Tá vendo, gente? Você aí de casa que não sabe que tem essa separação toda na polícia, que polícia é só um tipo de polícia, a gente vai estar aprendendo aqui com o comissário tudo direitinho aí sobre a polícia para a gente poder estar aprendendo, né? Porque aprender não ocupa espaço. Comissário, quando que você decidiu se tornar um policial? Olha, é uma história curiosa. Na minha adolescência, eu acompanhava um seriado de TV chamado Miami Vice. Uma coisa um pouco antiga, da minha época, né? E eu já tenho 30 anos de polícia, então eu sou um pouquinho antigo nessa área. E vendo o que policiais de investigação criminal faziam, eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, é aquilo que eu quero, entendeu? Eu fui crescendo com essa vontade, fui me direcionando para isso. Fiz um concurso público em 95, né? Com 200 mil candidatos, e eu queria tanto, me preparei tanto, que eu fui terceiro colocado. Nossa, uau! E então foi nesse seriado de TV que você se identificou e quis ser um policial? Esse foi o principal, depois eu fui acompanhando outros, sempre na área da investigação criminal, entendeu? Que legal. E o que seus pais acharam disso? Loucura total. É engraçado que os pais nunca querem Não. essa carreira, né? Por conta dos medos que tem, essa coisa toda. Você tem uma ideia? Eu ia fazer esse concurso da Polícia Civil, que na época era de nível médio, o pré-requisito, tá? Aos 18 anos de idade. Nossa. Minha mãe enlouqueceu na época, me trancou dentro de casa para eu perder a data da inscrição. Então eu só fui entrar na polícia aos 25 anos de idade. Ai, que sarro. Quer dizer que sua mãe trancou para que você não seguisse aí o seu coração. Muito interessante, né? Com certeza. Mas eu entendo. Claro, né? ela queria te proteger, né? Queria me proteger. E eu acredito que seja assim até hoje. Os pais devem ficar com o coração na mão aí. E é muito importante a gente estar apresentando aí um comissário com 30 anos de carreira, porque os pais realmente ficam apreensivos quando os filhos decidem ser policiais, né? E aí você mostra que com 30 anos de carreira vale a pena ser policial.
apesar de ser um pouco desafiador no Rio de Janeiro. É muito desafiador. Nesses meus 30 anos de polícia, eu passei a maior parte do tempo da minha carreira lá embaixo, no Rio de Janeiro, tá? Como você disse aí, em algumas delegacias, várias delegacias e em algumas divisões especializadas. No Rio de Janeiro, na capital, é bem mais complexo realmente você ser um policial, tanto civil quanto militar. Eu digo que é um pouco mais complexo para o policial militar, porque ele é a visibilidade, ele usa aquela farda, ele está ostensivo o tempo todo, então ele é um alvo permanente. Já o policial civil, por exemplo, hoje eu estou aqui com esse casaco da polícia, meu distintivo, porque a temática era também o policial aqui. Sim. Né? Mas quando eu saio para fazer uma investigação, é sem isso, sem o distintivo, paisano total, misturado às pessoas, enfim. A Polícia Civil atua dessa forma. Mas o receio dos pais, quando um jovem manifesta o desejo de entrar na polícia, é um receio legítimo. Mas também há muita fantasia nisso, entendeu? É um receio legítimo porque o policial é um servidor público que trabalha armado, que enfrenta a marginalidade, via de regra, armada. Existem riscos? Claro, são inegáveis. Mas o policial, ele se prepara, ele treina, ele nunca entra numa ação de risco sozinho, ele não corre um risco sozinho. A gente, para fazer uma operação policial, vai, além de preparado, estudar o campo local onde será feita a operação, né, há um planejamento de inteligência, informações de inteligência que são levantadas. A gente vai em superioridade numérica, entendeu? E também com armamento pesado quando é necessário, enfim. Aqui em Petrópolis isso não é necessário, tá? Assim, eu vi que você não é petropolitano. Não. E por que escolheu Petrópolis? Olha, eu vim para cá em 2013 residir em Petrópolis. Eu estava um pouco cansado do Rio de Janeiro, entendeu? Já tendo passado muitas coisas pesadas pela polícia, né? Porque lá é complexo, como eu falei, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Existem algumas outras localidades aí pelo interior do Rio de Janeiro que também tem um certo nível de complexidade, mas em geral, o estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos municípios, são municípios com criminalidade controlada, pacíficos, entendeu? Petrópolis mesmo. Eu estava cansado do Rio por dois motivos, né? O cansaço dos muitos anos na polícia lá embaixo e o calor. Não aguento aquele calor. É bem calor, né, gente? Eu também sofro quando vou lá. Eu sou petropolitana e quando vou ao Rio sofro bastante. A gente vinha visitar Petrópolis algumas vezes, a passeio, e o clima aqui me encantou, entendeu? Encantou minha família, um clima ameno, sabe? Um frio, que é um frio legal, é um frio suportável, uma roupa resolve. Sim. Entendeu? Foi esse motivo. E, assim, mas você cresceu aonde? Aonde você nasceu, aonde você cresceu? As condições em que você cresceu foram favoráveis para você se tornar um policial? Nem um Foi pouco. difícil? Conta pra gente como é que o menininho aranha viveu. Bom, vamos lá. É uma história que quebra um pouco a imagem que se tem de um homem branco, tá? Por vários motivos. Eu nasci numa favela, eu não dou outro nome não, porque é assim, é comunidade, não, favela. Favela é favela. Existe uma classificação do IBGE a respeito do que é uma favela. O IBGE chama de favela, tá? É um aglomerado de habitações que o próprio IBGE chama de subnormais, tá? Olha, se é subnormal, não é legal, tá? É verdade. Não é legal para tu morar lá. Eu nasci na favela do Salgueiro. Eu tinha uma família que residia na favela. Uma história de infância um pouco complicada, porque eu tinha um pai alcoólatra que agredia minha mãe, tá? Na época não existia a Lei Maria da Penha. A minha mãe se separou dele quando foi possível. E um belo dia ela conhece meu padrasto, que é um senhor de idade hoje, mas ainda está vivo. E acabou se apaixonando pela minha mãe, tirou minha mãe da favela, eu fui por tabela,
acabei ganhando um irmão entre esse padrasto e a minha mãe, e esse padrasto eu não chamo de padrasto, tá? Porque ele me criou. Aham. Então eu acho que pai é quem cria, Aham. entendeu? Tenho uma ótima relação com ele até hoje. E você era filho único. Eu era filho único. E aí ganhou esse irmão. Ganhei um irmão aí nessa relação do padrasto com a minha mãe. Foi quando a gente saiu da favela, fomos morar num bairro chamado Piedade, que é um bairro do subúrbio do Rio, bem pobre, bem precário, mas muito diferente de uma favela. Uhum. E ali a coisa foi, eu fui crescendo, estudando em escola pública a vida Aham. inteira, trabalhando desde cedo no que podia trabalhar, enfim, o que aparecesse, né? E fui direcionando o meu caminho nesse sonho de ser policial. Entendeu? Eu amo trabalhar na TVI porque a gente conhece histórias incríveis, né? E hoje a gente olha para o comissário Aranha, né? Eu não sabia o que era um comissário, gente, eu descobri, tá? Um comissário, ele chefia outros policiais, não é isso? Exatamente. Então ele é um chefe dos policiais, né? E aí descobrir essas histórias, elas nos fazem ter um pouco mais de esperança, né? Porque uma infância difícil, né? É uma pessoa favelada, uma pessoa que não tinha a oportunidade, né? Mas que agarrou as oportunidades que teve e conseguiu chegar a ser aí um comissário, uma pessoa importante, né? Digamos assim, né? E você deve dar realmente muito orgulho para sua mãe, para o seu padrasto, para o seu irmão, para toda a sua família, né? Sim. Porque é uma história aí de valor. E eu fico muito feliz de ter te conhecido e poder também estar compartilhando essa história de valor lá com o nosso público. O público que acompanha o Sobre um Novo Olhar é justamente esse público que quer conhecer a pessoa fora do estereótipo que ela tem, né? O Sobre um Novo Olhar que é estar olhando ali em volta e como a pessoa é e como ela se construiu. E hoje eu acho que a gente está aí já começando a quebrar os tabus, né? Como eu disse, o policial, ele parece uma figura má, né? É uma figura brava. E a gente não vai imaginar que atrás do comissário Aranha, né? Tem aí esse menininho, né? Que passou por tantas coisas para chegar a ser aí o comissário Aranha. Comissário, diz pra gente qual a melhor coisa de ser um policial. Olha, eu tenho e eu sei que os outros colegas têm uma imensa satisfação de elucidar um crime e com isso dar uma resposta efetiva à vítima, entendeu? Porque assim, justiça não é vingança, tá? O sujeito cometeu o crime e prejudicou uma vítima, né? Por exemplo, no caso de homicídio, você está dando uma resposta à família da vítima que morreu. Mas no caso da vítima viva, você está dando uma resposta direta a ela. Tá? Eu sempre friso isso, justiça não é vingança. Você foi vítima de um crime, procure por nós. Tá? A Polícia Civil vai até o fim, custe o que custar. Eu costumo dizer assim, a 105DP te acha. Tá? Eu sou o responsável pelas publicações da 105DP nas mídias sociais e a distribuição do material para a imprensa. E eu sempre encerro as nossas matérias, as nossas redes da 105, com essa frase: ao criminoso um alerta, a 105DP te acha. Olha aí, gente, né? É muito bom para quem entende que o crime aí não compensa, né? E diz pra mim também, você já disse aí qual a melhor coisa, qual foi, assim, o seu pior momento na polícia? Houve algum momento que você pensou em desistir? E qual foi o seu pior momento? Acontece. Na atividade policial, como a gente trabalha com arma de fogo, né? E às vezes ao prender alguém, essa pessoa reage também com uma arma, seja arma de fogo ou uma faca, né? Se ela não se rende, há uma troca de tiro e o policial, em tese melhor preparado, vai alvejar essa pessoa e essa pessoa pode morrer, tá?
Então existem situações... Quando esse episódio aconteceu comigo a primeira vez, eu, por conta de umas convicções minhas, assim, até religiosas, tá? Eu fiquei muito abalado. Mas depois eu entendi... Você ficou meio vermelho agora, parece que essa situação ainda mexe com você. Acaba mexendo, né? Não mexe, mas não Porque tem problema. você é um ser humano, né? Mas não tem problema nenhum em falar disso. Né? Ali era a minha vida ou a do sujeito que estava atirando em mim. Entendeu? Tem muita gente que não compreende, inclusive no meio político, tá? Determinado espectro político que tem por aí. Tem um espectro político que acha que bandido bom é bandido morto. Eu não sou dessa área. Bandido, para mim, é assim, se rende, é preso, vai responder. Tá? Eu tenho que acreditar no sistema. Eu não sou um justiceiro, um vingador. Eu sou um policial, eu sou um investigador. Eu tenho que cumprir leis. Né? E tem um outro espectro, também da política, ideológico, que pensa demais, ou pensa demasiadamente no direito do marginal, no garantismo. A gente chama isso de garantismo no direito, né? E é assim, o caminho é o caminho do equilíbrio. Não é nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Tá? A polícia, qualquer polícia, em determinado momento, quando vai prender alguém, enfrenta uma resistência armada ou enfrenta uma resistência física, mesmo desarmada. Quando o sujeito criminoso oferece uma resistência física, mas ele está desarmado, a gente vai ter que usar de técnicas de uso de força, como a lei prevê, tá? Para imobilizar, para conter o criminoso, para ele ser algemado, ser conduzido a uma delegacia. E essa cena, visualmente, ela não é bonita de se ver. Uhum. Nunca é bacana. Mas é necessária, né? Mas é necessária quando o sujeito não quer se render. Entendeu? Eu passei por um episódio recente, que eu fui prender um autor de violência doméstica, tá? Em flagrante, ele estava em flagrante ainda. Eu recebi a vítima na delegacia, a agressão tinha acabado de acontecer, e eu me encaminhei a um bairro aí, eu não vou nem citar o bairro, enfim, com uma equipe para prender o cara. O cara me recebeu com um facão de churrasco. E quando a gente está ali, diante de um cara com um facão de churrasco, se ele parte para cima de nós com um facão de churrasco, a reação também é tiro. Não há o que fazer. Não né? há o que fazer. Tá? Felizmente, ele abaixou a faca e se rendeu. Foi inteligente. Você entendeu? Sim, sim. Então, aquele lado ideológico aí de política que fala bandido bom é bandido morto, é um discurso apelativo, é para ganhar a população com esse papo vazio, tá? Não tem essa história de bandido bom e bandido morto. E Entendeu? coloca também o policial num lugar, mais um paradigma quebrado, gente. Porque coloca o policial num lugar que ele sente satisfação em ter que reagir. E aí você está mostrando pra gente que o seu pior momento foi um momento de ter que reagir para poder preservar a sua vida. Então, você demonstrou que não é uma coisa que um policial gosta de estar fazendo. Nunca. O né? policial, eu falo assim, olha, gente, o policial, militar ou civil, qualquer um federal, rodoviário federal, o cara não acorda de manhã e vai para o trabalho pensando assim, oba, acordei, hoje eu vou matar um. Isso não existe. Entendeu? Nós não temos psicopatas na polícia. Quando você vê um policial, porque hoje todo mundo tem um celular e grava na rua qualquer coisa, né? Um mau policial tomando uma má atitude, tá? Cria-se uma ideia de um escândalo, que a polícia inteira é assim. Sim. E não é verdade, é uma minoria. E as polícias têm corregedorias para punir esses policiais. Mas eles, felizmente, são minoria. As pessoas podem contar com as polícias, entendeu? Falam muito que a polícia é racista, por exemplo. Tá? E aqui, antes da gente entrar aqui no programa, eu estava comentando com a Gisele o seguinte, olha que curioso. A Polícia Militar tem um efetivo
predominantemente composto por pessoas pretas e pardas. Como é que um policial preto e pardo vai ser racista? Não é? Olha, o que determina que a gente, por exemplo, aborde alguém na rua não é cor de pele, tá? É um conjunto de fatores, é um olhar diferenciado, é uma coisa que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, classificou como lícita, ou seja, é legal, tá? A abordagem do policial a alguém na rua por conta do tirocínio policial, uma espécie de intuição que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo com a observação dos fatos, a observação da realidade, entendeu? Isso é chamado de tirocínio. E aí não importa se o sujeito é preto, é branco, é amarelo, é vermelho, se é homossexual, se é heterossexual, se está vestido de pastor, se está vestido de funkeiro, pouco importa. É isso aí, gente. Olha, vocês estão vendo que tem muita coisa boa aí que a gente pode estar compartilhando aqui com o comissário. Mais uma das notícias maravilhosas que eu venho trazer para você. O nosso programa, né, não tem muito tempo, a gente não vai conseguir saber de todas as coisas. Mas o comissário Aranha está vindo para a TVI. Fala um pouquinho disso pra gente. É, verdade. O Juan, né, o Juan, diretor aqui, né? Isso, nosso diretor aí. Me fez um convite para apresentar um podcast aqui. Aparentemente vai ser Comissário Aranha na Teia da Verdade. Muito legal. Por que esse nome aí na Teia da Verdade, né? É porque a proposta do programa é falar de fato, objetivo, realidade, verdade, tá? Por mais que isso contrarie o senso comum, que pode estar errado. Sim, e é o que a gente está falando agora, né? É importante a gente estar falando a verdade para a gente não criar na nossa mente algo que seja uma experiência de outra pessoa e a gente ter aquilo como uma ideia concreta. Então, eu acho que ter realmente um policial na TV é muito interessante porque vai estar compartilhando as verdades, as ideias, porque tem muita coisa que a gente vai aprender com você aí, né? Que não dá pra gente aprender num programa só. Então, acompanhando aí o seu programa, a gente vai estar aprendendo um pouquinho a cada dia. Hoje eu aprendi o que a Polícia Militar faz, a Polícia Federal, a Polícia Civil. A gente já vai tirando aí que atrás de todo policial veio um garotinho que sonhava em ser polícia, né? A gente vai tirando aí que a família do policial é uma família que tem que rezar e orar mais, né? Então a gente vai tirando todas as coisas que montamos na nossa mente sobre a polícia. Então é muito importante você estar aqui com a gente. Eu quero te dar boas-vindas e quero também aprender cada vez mais aí com você da polícia, com vocês, com seus convidados que você vai estar trazendo aí, né? E o que você vai trazer aí pra gente dessas verdades? Você vai trazer todas as vertentes? Olha só, o programa vai ser não só de assuntos policiais, para não ficar chato. Sim. Tá? Você estava falando aí, eu presto assistência aos trabalhos da assistência social da cidade, por exemplo, do apoio. Eu achei muito interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre essa última visita que você com seus colegas fizeram a um local, que é a Casa da Acolhida, né? Mais ou menos isso? Conta aí pra gente como é que foi e por que essa decisão da polícia. Foi o seguinte, como eu atuo em várias frentes de apoio aos serviços de assistência social da cidade, Secretaria de Assistência Social, tá? No Abrigão do Alto da Serra, por exemplo. Lá é NIS o nome, mas a população conhece como Abrigão do Alto da Serra, né? A assistência social de Petrópolis tem uma casa, que eu não posso revelar onde é por motivos de segurança, onde estão meninos, crianças, adolescentes, tá? Vítimas de violência familiar. E eles estão lá por quê? Os juízes e os promotores tomam ciência disso, a polícia também. Os meninos são retirados do seio familiar e são abrigados nessa casa. Tá? E lá tem alimentação, vestuário, enfim, atendimento psicológico, médico. Frequentam escolas, mas são pessoas muito sofridas. Né? Então, eu tenho um policial lá
na minha delegacia, um inspetor Carmelo, Carmelão, abraço, que ele pertence a um motoclube chamado Insanos Motoclube, tá? Motoclube, aquelas motos tipo Harley Davidson e tal. E eu comentando com ele que queria fazer uma ação social, né? Inclusive com algumas doações, roupas e calçados e tal para os meninos, ele falou assim, poxa, vamos falar com o motoclube, de repente a gente arma um comboio e a viatura vai junto, vai na frente. Cara, foi fantástico, sabe? Foi legal. O olhar dos garotos diante da polícia ali, com aquele grupo enorme de motos, os condutores, os motoqueiros, né? A gente entrou na casa, visitou, conversou, eles sentaram nas motos, sentaram em viatura, foi uma festa. Eu recebi um feedback, inclusive, do pessoal lá da Casa da Acolhida, que os meninos queriam tirar fotos comigo, né? Porque eu estava, tipo assim, fantasiado de polícia. Né? E aí foi tirando fotos e fotos, e a reação deles depois que me passaram foi o seguinte, o feedback. Eles adoraram, eles queriam ser como eu. Ai, que lindo. Queriam entrar na polícia e o que fazia para entrar na polícia. Ai, que fofura, Você né? entendeu? E é desse jeito que a gente modifica a vida, né? Sabe o que eu tava pensando aqui? Muitos garotinhos ganham de presente aquele carrinho da polícia, principalmente porque faz aquele barulhinho da sirene. Então os meninos já são interessados ali pelo carrinho da polícia, né? Então eu imagino que quando o carrinho da polícia chegou nessa casa... Cheguei tocando sirene. Então desperta essa memória do menino... Sim. Né, de que um dia eu possa ser um policial. O que para eles também não vai ser difícil, porque você vê a história do comissário Aranha, né? Então um desses meninos pode se tornar também eu digo para eles, policial. Eu digo para eles, e digo até para alguns menores que às vezes são apreendidos, né? O menor pode responder por crime? Sim. De 12 anos em diante responde por fato análogo a crime. É assim que se chama na lei. Ele é preso? Sim, só que muda o nome, é apreendido. Tá? Quando eu observo que é um menor apreendido, que cometeu uma falha, um escorregão, não é um adolescente infrator repetidas vezes, eu sento com ele na delegacia e converso. Eu conto da minha história. Sabe para quê? Porque eu digo para eles assim, se foi possível eu chegar onde eu estou, é possível para você. Por que essa rebeldia? Entendeu? E eu consigo convencer muita gente porque eu acompanho depois. Por isso é importante aí essa representatividade, você está se colocando aí em foco, para que os meninos lá de casa, as meninas também, possam aí conhecer a verdade aí da polícia. Eu tô achando que essa entrevista de hoje, esse bate-papo, né, tá me trazendo muito um olhar novo, né, não só sobre você, mas vai trazer também sobre os outros policiais. Falei nos bastidores com você que eu acho que a polícia ainda é muito distante de nós. Então, a gente tendo alguém que traz essa proximidade, essa verdade, eu acredito que a polícia vai conseguir se aproximar mais da população, porque esse é o correto, né? E a população também vai se sentir mais segura de estar se aproximando ali da polícia, né? Não é, assim, só o cidadão ruim ou que comete crime tem receio da polícia. Não, o bom cidadão também, às vezes, tem um receio da polícia, de que a polícia entenda algo errado, né? Então, existe esse sentimento, né, da polícia distante. Você sente isso, você nota isso ou você não nota? Em algumas pessoas, sim, a gente nota. A gente, às vezes, percebe pessoas que entram na delegacia todas armadas, com receio de conversar conosco, entendeu? Até para se abrir, para contar o que aconteceu, né? E isso tem vários fatores que influenciam. Por exemplo, o mau policial flagrado na rua fazendo bobagem, tá? Cometendo que ocorre crime. Em todas as profissões. Ocorre né? em qualquer profissão, tá? Qualquer uma. A gente tem lá várias investigações contra vários tipos de profissionais de outras áreas. Coisas absurdas, inclusive, tá? A população nem imagina. Mas o policial, quando é pego num deslize, cometendo um crime, quando ele é filmado, cria uma sensação... porque aquele vídeo normalmente é divulgado, né?
cria uma sensação de que todo policial é mau, todo policial é ruim, que aquilo ali é um exemplo do que toda a corporação é, entendeu? E a gente olha para o mau policial, a gente olha para o policial que comete crime, eu nem chamo ele de policial, tá? Ele é bandido. Ele merece os rigores da lei, merece a cadeia. Ele não é policial, ele me desonra. Ele desonra a nossa casa, tá? E é esse tratamento que ele tem. Eu já recebi, por exemplo, policial, foi um crime? Foi. Mas, felizmente, ele não matou ninguém. Eu já recebi policial em delegacia, embriagado, surpreendido ao dirigir veículo embriagado, preso. Ele estava muito brabo, se valendo do fato de ser policial, queria ser solto, e eu prendi ele. Viu? Cometeu o crime. A gente não passa a mão na cabeça. Eu prendi, a gente prendeu ele. Ficou preso. Eu acho que vai Entendeu? ser muito bom ter você perto da gente. O papo tá tão bom, você acredita que o nosso tempo tá quase acabando? Acredito. Eu trouxe uma matéria aí, produção, mas eu vou abrir mão da matéria que eu trouxe, vou apresentar num outro programa, porque eu preciso falar com você um assunto muito importante e a gente quase não tem tempo, mas esse assunto é muito importante. Tá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Delegacia Especializada da Mulher. Se você é contra, se você é a favor, o que você pensa sobre isso? Tá, vamos lá. Eu assisti o teu último programa com a vereadora Lívia. Isso. A professora Lívia. Na minha visão, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Só que eu não sou polícia, então eu quero saber da sua visão. Tá. O desejável era que houvesse uma DEAN em cada cidade. É possível? Não. Não é possível. Tá? Existe lei que determine que cada cidade tem uma DEAN? Não. Não existe. Não existe. O que a lei diz, tanto a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, quanto a Lei 14.551 de 2023, que é recente, ela fala que o Estado deve priorizar a criação de DEANs. Mas ela não determina, porque uma lei não pode obrigar um Estado a ter uma despesa de onde não se diga a origem do recurso que vai financiar aquela despesa. Tá? O combate à violência à mulher, ele é feito em várias frentes. Tá? Os locais que não têm DEAN são atendidos pela delegacia local, que a gente chama de delegacia distrital. Na nossa, por exemplo, na 105, a gente tem lá o NIAN, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, para atender os casos de violência doméstica e violência sexual também, mesmo que não seja violência doméstica. Se eu tenho um caso de estupro, por exemplo, a violência sexual, ele é atendido e apurado na NIAN. Tá? A NIAN não é um plantão permanente, 24 horas todos os dias. Tem horários, tem dias, né? E quando a NIAN nossa não está funcionando, o plantão está lá 24 horas todos os dias. São policiais, dos plantonistas nossos, são homens, são. Tá? É quando se fala assim, tinha que ter uma policial mulher para atender a mulher. Tá, a lei também não obriga. Ela fala que preferencialmente será atendida a mulher vítima por uma policial mulher. Preferencialmente, não obrigatoriamente. E é fácil de explicar. Eu posso não ter uma policial mulher lotada na minha delegacia. Porque a maioria dos policiais são homens. Não, sim, o quantitativo de mulheres na polícia vem aumentando bastante. E eu acho isso ótimo, tem que ter. Tá? Nós ainda temos uma maioria composta por homens. Mas você pode, eventualmente, na minha delegacia, inclusive, tem muita policial mulher. Tá? Mas tem outras que não. São por quais motivos? Mera coincidência. Transferências internas, que a gente chama, remoções entre delegacias, entendeu? Então, mas veja bem, o policial, tanto o homem quanto a mulher, eles passam por cursos de capacitação para fazer os atendimentos de violência doméstica, violência sexual, entendeu?
Então, é assim, o que a policial mulher aprende, o policial homem também aprende. A mesma coisa. Então, a produção está me falando que está faltando um pouquinho de tempo para a gente terminar. Tá. Eu acho que essa discussão é uma discussão longa. É uma discussão longa. Muito longa. E, como eu vou dizer? Eu não vou dizer que eu sou uma mulher feminista, tá? Porque uma mulher feminista é uma mulher muito diferente da maneira que eu penso. Mas eu também penso que o policial Aranha também deva ter um olhar especial sobre isso. Pensar sobre isso também. Porque talvez não esteja na lei, né? Talvez você não tenha a capacidade desse atendimento agora, né? Mas possa ser que seja muito importante para algumas mulheres. Esse atendimento preferencial, esse atendimento diferenciado e esse atendimento mimado. Em questão de lei, poxa, mas você está querendo ser cuidada e ser mimada pela lei? Nós somos mais fortes, mais bravos, mas eu acho que a polícia também pode ter esse olhar diferenciado. Consegue compreender o que eu estou falando para você? Apesar de você defender o lado de que talvez não tenham condições e preparo agora. Mas isso não significa que a gente não vai ter esse atendimento mais cuidado à frente. Concorda? Deixa eu te explicar uma coisa. Nem nas DEANs que existem, tá? O atendimento da policial mulher ou do policial homem, vou usar a tua expressão, não tem atendimento mimado. Não existe. Eu digo, assim, digo na questão de mimo, mas essa questão, porque um atendimento com um homem e um atendimento com uma mulher, ele deve ser diferenciado. Eu já tive reclamações de mulheres que foram atendidas por policiais mulheres. E já tive reclamações de mulheres reclamando do atendimento de policiais homens. Isso ocorre também em todas as profissões, né? Um pouco diferenciado o que eu digo também é porque em outra profissão, uma profissão que é muito diferente também, que é comentado sobre entre homens e mulheres, está finalizando, né? A produção está me avisando que está finalizando. Mas o assunto aqui não acaba, né? Ginecologista, né? Algumas mulheres preferem ser atendidas por mulheres e outras mulheres preferem ser atendidas por homens. Eu já ouvi isso também. Então é uma questão de preferência mesmo e de escolha, né? Então, assim, ainda é um assunto a ser muito esclarecido. Porque se a maioria das mulheres me diz que ter uma DEAN seria melhor, né? Então, assim, a gente precisa criar um novo olhar, debates e muitas conversas sobre isso, né? Porque às vezes eu quero, mas às vezes eu não vou ter como poder agora e todas essas coisas, né? Então, existem muitos assuntos aí que vocês vão poder acompanhar aí no programa do nosso querido Aranha. Faltou a gente falar de um monte de coisas, mas acredito que você vai falar lá no seu programa, não é isso? Com certeza. Esse assunto DEAN é meio complexo mesmo, o atendimento à mulher, porque ele gera muitas especulações sem conhecimento dos fatos do dia a dia. Como eu estou te dizendo agora, eu não tenho conhecimento nenhum dessa área e eu preciso saber das fatos que realmente sabem. Eu não me refiro nem a você não, Gisele. Tem muita gente no meio político mesmo, no meio dos gestores públicos, que desconhecem completamente a realidade da violência doméstica. Entendeu? Então, nós vamos aprender aí com você. Quero te agradecer porque você esteve aqui no nosso programa, abrindo um pouco o nosso olhar. Acho que faltou a gente falar sobre muitos assuntos, mas como eu falei, acho que a galera vai ter muita oportunidade de te mandar dúvidas, né? E tá aí descobrindo um pouco mais sobre todos esses assuntos aí que são tão polêmicos, né? E eu também estou muito contente porque eu vou ter você mais perto aqui com a gente na TVI, então também vou poder contar um monte de coisa para o público do que é verdade e do que é mito. Obrigada aí pela sua participação de hoje. Tá bom, eu que agradeço a paciência de vocês todos. Contem conosco, policiais não são bichos papões, entendeu? A gente está lá para atender, tá? Estender a mão. A polícia é o braço amigo armado, que é necessário, mas é o braço amigo da população. É isso aí, tá, gente. Galera, vocês viram? Faltou tempo para a gente poder conversar aí de assuntos muito importantes, né? O assunto da delegacia da mulher, né? Faltou a gente falar sobre tatuagem, né? Faltou a gente falar sobre rock, motos, mas tudo isso você vai saber mais da intimidade, né? Aí do Comissário Aranha no programa dele, tá? Eu quero estar agradecendo aí a Biscoiteria Mied,
que nos ajudou a proporcionar o programa de hoje. Quero estar agradecendo aí a Amor Sem Glúten também, que ajuda aí no dia a dia do nosso programa. Quero estar agradecendo aí a Abelha Rainha. E agora a gente também vai estar aí com uma parceira nova, né? Que é a Amora Morena, falando aí sobre a importância da mesa posta. Gente, hoje faltou tempo, né? Porque o que não faltou foi papo. Mas a gente continua aí toda quinta-feira, às 2 horas da tarde. Acompanha a gente também lá no Instagram, @SobreUmNovoOlhar. Obrigada a você que curtiu o programa. Obrigada a você que participou. Um grande beijo e até o próximo.